Olá, minhas amigas e meus amigos da Segunda Espírita. Boa noite a todos, pessoal que está assistindo ao vivo. Com enorme satisfação que estamos mais uma vez aqui para falar sobre temas tão interessantes, edificantes, né? Como hoje vamos falar sobre reencarnação. O tema é reencarnação, conceitos, provas e preconceitos, né? E antes vamos fazer a oração inicial, né, dos nossos trabalhos, e eu já deixo aqui minha boa noite a Augusta Catão, né, que está dando também já o bem-vindo ao nosso convidado, né? Vou até mostrar aqui, ó. Augusta, do GPEC, já está dando bem-vindo a Edson, né? E também André Lima, boa noite, André. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí, né, conosco para assistir ao vivo, né? Mais uma Segunda Espírita. Vocês estão me ouvindo bem? Né? Se tiver alguma coisa estranha, me avisem, né? E pronto, vamos fazer a oração inicial e logo em seguida chamar o convidado desta noite. Vamos buscar elevar o nosso pensamento ao alto, entrando em sintonia com a boa espiritualidade. Que possamos ter uma noite agradável, repleta de luz e paz, serenidade. Em especial, pedimos aos amigos de luz que norteiem o nosso convidado desta noite, o querido Edson Moreno. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco em cada lar de cada um. Que assim seja. Pessoal, boa noite, Maria Conceição. E deixa eu chamar aqui Edson. Boa noite, meu amigo Edson. Boa noite, Sócrates, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite à Segunda Espírita, esse programa aí que tem mobilizado aí a todos. Parabéns, Sócrates, pela iniciativa. Estamos aí para mais uma vez participar. Muito obrigado pelo convite. O Edson, duas coisas interessantes aconteceram, né, conosco. Assim, primeiro, que eu fui me encontrar com o Edson, a gente estava conversando agora há pouco nos bastidores, né? Eu não conhecia o Edson pessoalmente e a gente já tinha feito uma Segunda Espírita. Aí eu estava subindo no elevador, numa escada rolante no shopping, e tinha um cidadão descendo, né? Só que esse cidadão estava de máscara, eu sem máscara. E aí o cidadão falou, Sócrates? Aí eu parei assim, né? E eu pelos olhos, né? Porque quando está de máscara só dá para ver os olhos, né? Pelos olhos eu pensei assim, pô, eu conheço esse cidadão de algum lugar. E aí eu pedi, tira a máscara. Aí tirou a máscara, o Edson, Edson Moreno, que já esteve conosco aqui. Foi isso, né, Edson? É isso, e a gente se via pouco, né? Fizemos, acho que também, uma jornada espírita no SEAD, certa feita, mas era tudo na pandemia, tudo cada um na sua casa, no slide, e sei lá, a gente nem aparecia muito, mas é interessante, é bom que a gente vai estreitando laços aí, vai fazendo amizades. Agradeço aqui a Augusta pelo bem-vindo, a todos, grande amiga. Muito obrigado. Eu descobri também que Edson é meu vizinho, né? Moramos na mesma rua, né, Edson? Na mesma rua. Só não vou falar qual é a rua, porque senão vai fazer fila aí para pegarem autógrafo dele. Seu. Mas, o Edson, reencarnação, conceitos, preconceitos e provas. Pode iniciar aí o assunto tão importante, interessante, um dos pilares da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. Eu vou introduzir até para
a gente falar o que é reencarnação, mas antes disso eu quero falar só um pouquinho o que é preconceito, porque preconceito, muitas vezes a gente pensa que é alguma coisa que está muito clara, que está muito definida, né? Mas o viés que a gente muitas vezes coloca no nosso entendimento ou na nossa aceitação de determinada ideia, qualquer viés que a gente tenha já é um preconceito. E a reencarnação é isso, é um conhecimento, é uma realidade espiritual que teve que, de uma certa maneira, foi marginalizada a determinado ponto da história, e ela é tratada até hoje com esse viés, com este preconceito, com esta forma de deixarem ela de lado, até porque ela não, de uma certa forma, é um conhecimento que não se ajusta, né, ao materialismo que caracteriza aí a nossa sociedade, porque se a gente for souber que temos muitas vidas para consumir, talvez a gente não vá consumir tanto numa vida só, mas é mais ou menos isso, né? Então é isso, a reencarnação basicamente é esse retorno do espírito a essa experiência da matéria, né? Há uma ideia, e dentro desse preconceito, essa ideia que muitas vezes é colocada a reencarnação como metempsicose, né? Que Platão escreve sobre metempsicose, Sócrates acreditava na ideia, Platão acreditava na ideia. Então, essa ideia, mas que é utilizado este nome, essa ideia de metempsicose, dessa mudança da psique, a mudança da alma, como se a alma saísse de um corpo e entrasse em outro corpo. É interessante a gente perceber que, em determinado momento, até no Evangelho, Jesus pergunta aos apóstolos quem ele era. Quem dizem que eu sou? E João Batista tinha sido morto há pouco tempo, e dentre as respostas que lhe deram a resposta que alguns pensavam que ele era João Batista. Então, como se houvesse essa possibilidade dessa mudança da alma de um corpo para o outro. Mas, obviamente que isso não é uma possibilidade, é incompatível com a ideia evolutiva, mas a própria metempsicose, que ela se ajusta a esta ideia de voltarmos à vida, de deixarmos esse corpo e nascermos em um outro corpo, essa própria metempsicose, essa ideia antiga, que já era a crença lá dos gregos, egípcios, romanos, e os próprios filósofos falavam nela, e, por incrível que pareça, eu perguntei outro dia ao ChatGPT, né, se essa metempsicose que Sócrates, Platão acreditavam, se é a mesma reencarnação do espiritismo. E ele disse que não, porque a metempsicose você ia a formas inferiores. Aí eu vou questioná-lo, não, peraí, não é bem assim, está lá dito pelos filósofos que assim, o homem voltava em formas cada vez mais superiores. Aí o ChatGPT, não sei se vocês já perceberam que ele erra muito quando se trata de espiritismo, ele está sempre pedindo... E às vezes ele quer nos enrolar, né? Já percebeu? Já percebi. Às vezes eu pergunto para ele qual é o personagem na literatura espírita que sofreu isso ou aquilo, e aí ele me responde o nome de um personagem e diz que foi na obra de André Luiz. Eu falo, não, peraí, não tem esse personagem. Aí ele, desculpe pelo meu erro, aí chuta uma outra obra que também não tem. É incrível, né? Então, mas é mais ou menos isso, formas cada vez mais superiores, e o nome correto seria esse palingenesia, né, que é você nascer de novo, né, gerar novamente um novo nascimento, né, esse renascimento sucessivo do indivíduo, sempre de forma progressiva, né? Pode nunca retrógrada, né? Se fala até, às vezes, na doutrina, se fala que a nossa existência pode ser estacionária, mas é uma ideia que, não sei você, Sócrates, mas eu não concordo com uma existência que possa ser estacionária do ponto de vista da evolução do espírito, porque mesmo que a gente não cresça moralmente, a gente adquire conhecimento, adquire, né, inteligência. É sempre um aprendizado, né? Sempre um aprendizado. Acho muito difícil uma reencarnação.
Agora, talvez isso seja um conceito mais antigo, ainda quando éramos espíritos menos experientes, né, que a gente não aproveitava quase nada, mas hoje em dia, às vezes você faz uma viagem, já agrega um conhecimento, já agrega alguma coisa, né? Quanto mais Sempre uma tem uma, reencarnação. É. sempre traz uma nova experiência. Então, a reencarnação, basicamente, em termos de conceito, é esse renascimento sucessivo do indivíduo, né? Assumirmos nascer de novo em novos corpos e essa mudança de corpos através do renascimento sucessivo, né? É muito interessante porque, e dentro de um objetivo, né? Dentro de uma ela de uma certa forma, nos conceitos dela, a gente pode dizer que não há nada que seja expressão maior da justiça divina do que a reencarnação, né? Porque ela possibilita que a gente possa alterar posições ou viver aquilo que imputamos a outro viver, né? Então, nada mais. Ou então, que justiça divina existiria se fosse uma única existência em que uma pessoa nasceria e morreria em tenra idade, ou nasceria sem nenhuma condição de ver, de andar. Então, ela é uma prova para nós, uma expressão dessa justiça divina, né? Onde, através dela, a gente vai, de uma certa forma, construir e reconstruir aquelas relações que nós fizemos, experimentar aquelas posições que a gente ainda não tenha ocupado. Eu gosto muito de dizer que assim o espírito, ele fazer uma comparação do espírito como uma semente de uma árvore, né? Porque na semente da árvore você já tem toda a árvore, ela já está ali na semente, né? Toda a árvore, todos os frutos que surgirão no futuro já estão naquela semente. Então, o espírito, mais ou menos assim, nós somos essa semente, nós somos esse vir a ser, né? Um potencial evolutivo que está no nosso ser, que está presente dentro de nós, e esse potencial ele vai se desdobrando, ele vai se transformando de potencial em realidade, né? Ao longo dessa possibilidade, né? Essas possibilidades de reencarnação, essas possibilidades de podermos viver novamente, né? E por que a gente fica, né? Será que a gente só cresce, só evolui aqui no plano físico, né? Porque os espíritos nos dizem, né, que ela é, de uma certa maneira, Deus nos impõe a reencarnação para que a gente possa colocar em prática. Vai dizer que é na existência corporal que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente, de uma certa maneira, se propõe, né? E vai consolidar o nosso aprendizado. Claro que lá também a gente também evolui, mas o Livro do Espírito vai dizer que a gente pode melhorar muito, mas que é aqui que a gente realmente põe em prática aqui as ideias que a gente estruturou, aquilo que a gente aprendeu, né? O aprendizado teórico a gente faz no plano espiritual e aqui é o exercício prático, né? Aqui é a prova, né? Maravilha. Isso. Costumo dizer que o mundo dos espíritos é o mundo das ideias, né? E, sem querer parafrasear nenhum filósofo, e o mundo da matéria é o mundo da ação, né? Da realização, da materialização. E aí nós temos uma sequência aí de objetivos da reencarnação? Como é que é isso, Ed? Temos uma sequência, mas vou pegar só um gancho que você falou sem querer parafrasear nenhum filósofo, né? Por exemplo, o Platão que traz essa ideia o mundo das ideias, né? Aqui sendo o mundo das formas e fora daqui o mundo da alma, o mundo das coisas perfeitas, o mundo das ideias, né? Mas é interessante que ele não traz isso do nada, né? Porque assim existia uma crença antiga que era o orfismo, que Sócrates, Platão, todos eles se relacionavam com essa crença, confundiam, né? E traziam essa crença dentro de si. E o orfismo, o que dizia o orfismo? O orfismo dizia isso, que a alma passa por um ciclo de
reencarnações, que sofre as consequências de suas ações anteriores e que vai ter a oportunidade de progredir ao longo das vidas sucessivas. Então, de uma certa maneira, o Platão vai trazer essa ideia, ele acreditava na imortalidade da alma, acreditava na reencarnação e vai trazer essa ideia dessa crença, do orfismo, um tipo de religião, um tipo de crença que existia, que os filósofos muitos abraçaram, e que persistiu durante muitos anos, até de 300, 400 antes de Cristo, até 300 depois de Cristo, a gente ainda vai ver lá os neoplatônicos, lá, Porfírio, e todos eles ainda se relacionando com essas ideias. Né? Os próprios pais da igreja lá, Orígenes, tinham uma relação muito intensa com essas ideias do orfismo, com essa ideia da reencarnação. Orígenes vai relatar tudo isso, né, de uma certa maneira. Mas a gente está aqui exatamente nessa sequência, né, que é colocar em prática aquilo que a gente aprendeu e construir, mas principalmente não só construir relações, mas reconstruir relações. Né? A gente vai estar aqui ao lado de pessoas com as quais nós temos dificuldades, com as quais temos vibrações antagônicas, e essas vibrações precisam de uma redução, né? Uma redução nesse mundo material, de uma frequência reduzida, para que essas vibrações antagônicas possam, de uma certa maneira, estar aproximadas, e a gente vai ter essa oportunidade. Né? Vamos também aqui, nessa sequência de objetivos de uma vida, de uma reencarnação, a gente vai trabalhar uma nova qualidade moral, né? Então, temos essas possibilidades, onde essas provas são para nós apenas desafios evolutivos, né? Mas só isso, praticamente, para todos. Nós fazemos, né, Edson, então, um planejamento da reencarnação com o propósito de evoluir, né? Evoluir espiritualmente. Não é isso? E aí eu brinco dizendo assim, que com as pessoas, com as outras pessoas, nós não fazemos um planejamento, nós fazemos um combinado, né? Porque a gente pode assim dizer, eu gostaria de me reencarnar contigo, como amigo, como irmão, como pai, como filho. Aí o outro espírito vai dizer, mas eu não quero, né? Meu interesse é outro, meu propósito é outro, tal. Então é um grande combinado, né? Mas claro que tem muito compromisso, né? Assumido um com o outro, tal. Eu estava fazendo um trabalho, né, semana passada, sobre família. Né? E aí, dentro desse aspecto da nossa família, que ela representa exatamente nessa teia da reencarnação, nesse dogma da reencarnação, a família é essa teia das nossas relações, é exatamente o local onde a gente vai conseguir harmonizar com os diferentes. Se a gente soubesse a oportunidade que cada familiar nosso, aquele difícil que a gente muitas vezes não compreende, mas se a gente soubesse quantos anos demorou para que um mentor espiritual pudesse fazer um planejamento, às vezes demora 400 anos para que aquele grupo esteja todo livre, preparando-se no mundo espiritual para estar aqui. Aí a gente vem aqui e começa a ter aquelas dificuldades. Não gosto de meu irmão, não quero falar com meu irmão, vou abandonar minha família. Então, são anos e anos de planejamento espiritual para que a gente possa sanar, para que a gente possa organizar. Né? É muito impressionante essas possibilidades e de que forma que a gente muitas vezes menoscaba, de que forma que a gente não observa, né, a grande validade dessa proposta, né, que nós temos. Né? É isso. O Edson, eu acabei nem te apresentando, né? O pessoal aqui já está acostumado contigo, né? Edson é palestrante, divulgador da doutrina espírita, trabalhador, faz muita palestra presencial, mas muita também ao vivo quer dizer, lives, né? Então é isso. Uma vez falando um pouco sobre preconceito, eu não sei se você vai ainda entrar no tema, né, mas sempre quando eu vou falar, eu vou dar aula sobre reencarnação, eu trago o exemplo da memória da minha filha mais velha, que ela se lembrou que era minha filha, né, quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. E quando eu trago isso,
algumas pessoas me falam, me relatam, né, normalmente depois da aula, da palestra, dizendo assim, isso aconteceu com minha filha, com meu sobrinho e tal, né? Normalmente acontece a memória espontânea da infância, né? Aí eu pergunto, o que você fez? Aí as pessoas dizem, não, eu mandei rezar 10 Pai Nosso, 15 Ave Maria, né? Alguma coisa assim. Ou então, vai pra lá, esquece isso, minha filha, esquece isso. Isso não é de Deus, não. É preconceito mesmo, né, Edson? É preconceito, mas assim, é um preconceito que, de uma certa maneira, as pessoas estão cada vez mais se libertando desse preconceito. Né? Cada vez mais elas estão compreendendo essa realidade, porque a realidade se impõe. Né? Hoje, com os meios de comunicação, se a gente for fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, a gente vai ver milhões, milhares de livros lá de reencarnação, a gente vai ver relatos, né? E pesquisas, livros online, livros publicados, relatos, são livros muito interessantes. E essas memórias das crianças é uma coisa espontânea. Foi, de uma certa maneira, aquilo que começou a ser como prova, não vamos começar ainda nas provas, não, mas assim, essas memórias espontâneas eu tenho até no Instagram, muitas vezes eu salvo os vídeos, porque são tão constantes, eles aparecem para mim, acho que a programação do Instagram vê que eu gosto desse assunto, fica me mostrando. Então, você vê que em todo mundo aparecem pessoas e crianças relatando outras existências. Na minha outra vida, você foi alguma coisa, ou meu outro pai era melhor, o que às vezes é até ruim. E Emmanuel diz para a gente exatamente isso, que assim, o espírito, até os 7 anos, ele se encontra numa fase de adaptação nessa nova existência, e que ele não tem ainda uma integração perfeita lá com o corpo, né, com a matéria orgânica dele. Assim como a gente vive uma perturbação quando a gente desencarna, o espírito também, quando ele reencarna, ele ainda tem muito contato com a vida anterior dele, com as memórias dele, e aí é mais ou menos um período de perturbação que vai durar até mais ou menos os 7 anos, e essas lembranças, elas surgem, né? Elas vêm aqui até nós. Né? Isso é bastante interessante. Agora, é interessante que muitas vezes, quando a gente fala de reencarnação, as pessoas falam, mas assim, tem a reencarnação, mas por que eu não me lembro? Por que eu me esqueço do passado? Né? Porque a gente queria ter... e aí está dentro dessa justiça divina aquelas vantagens. Mas, além das vantagens, a gente tem que perceber que, assim, informação é energia, né, Sócrates? Então, se você tem uma frequência muito alta, energia não é massa vezes velocidade, ou massa vezes frequência ao quadrado, se você tem uma frequência muito alta, você teria uma massa bem pequena, uma frequência muito alta, para representar a mesma energia. Estou falando, espero que não esteja confundindo ninguém, mas se você está aqui na Terra com uma frequência reduzida, você, então, teria que ter uma massa muito grande para trazer aquela informação, para trazer aquela energia. Por isso que a gente não traz as informações, mas não só por isso. Né? A gente tinha que ter um cabeção danado, né? Aqui, né? Exatamente, ia ter que ter um caminhão, a gente carregando um caminhão atrás para levar toda aquela massa de informação. Mas a gente traz, de uma certa maneira, o sentimento, né? O sentimento, a gente traz o link, né, Edson? Eu gosto de dizer assim, a gente não traz a memória, mas traz o hiperlink. Se apertar lá direitinho, a gente vai... É verdade. Eu gosto de falar a memória dos sentimentos, porque, assim, de uma certa forma, a gente não sabe quem foi, a gente não sabe como a gente se relacionou com aquela pessoa, mas a memória dos sentimentos a gente trouxe. Então, a pessoa, quando aparece, a gente já... não gostei, nunca vi, não gostei. Ou então... Meu santo não bateu com o dele. Ou então... conheci agora e já gostei, né? Muito bom, muito legal. Então, a gente traz muitas essas coisas. Mas tem as vantagens, né? Tem o inconveniente de lembrar do passado, né? Porque se eu lembro do passado, eu vou ter aquela lembrança dos meus deslizes morais, então eu vou estar sempre deprimido, vou estar sempre com aquela lembrança, de uma certa maneira,
me pressionando, me deixando numa posição de inferioridade. Ou então eu vou estar, se, por exemplo, fui o corneteiro aí do 2 de julho, que auxiliou na independência da Bahia, eu vou estar até hoje pedindo às pessoas que me prestem homenagem, porque eu fui aquele corneteiro. Então, a gente vai, de uma certa maneira, isso vai influenciar e vai ter uma supressão do livre-arbítrio, né? Se eu me relaciono com alguém e eu lembro que eu fiz mal, eu não vou agir de forma natural, eu vou estar sempre querendo agradar. Ou se eu me lembro que ela me fez mal, também não vou ter o livre-arbítrio, vou estar sempre exigindo, fazendo uma cobrança. Então, a lembrança de um ódio, ele ia fazer com que esse ódio ressurgisse na pessoa, ou a lembrança de algum mal que eu tenha feito ia fazer com que eu me sentisse humilhado. Então, são muitos inconvenientes se a gente trouxesse essa lembrança do passado, né? E a grande vantagem, né, do esquecimento é exatamente essa oportunidade do recomeço, né, que a gente tem sem nenhuma lembrança perturbadora, essa oportunidade de podermos nos reconciliar, né, com os nossos adversários, né? Então, isso realmente é muito importante para nós. O Edson, temos algumas colocações e perguntas. Deixa eu ver aqui. Augusta Catão. A reencarnação é a oportunidade de reajuste. Vamos aproveitar e ter atitudes proativas para com aquele que está a caminhar conosco. É isso. Concordamos, né? Concordamos com Augusto, é exatamente isso. Essa é a grande oportunidade que a gente tem. Se a gente não aproveitar, a gente vai se arrepender muito. É como perder uma encarnação, de uma certa maneira. É isso. E Josevaldo Neves coloca aqui: Edson, diante da sua experiência de vida, o que você acha em relação aos preconceitos? Eles vêm aumentando ou reduzindo? Estou entendendo que o preconceito, né, Josevaldo, em relação à reencarnação, é isso? Ou preconceito de uma maneira geral? Eu acho que é em relação à reencarnação, né? Eu acho que eles vêm reduzindo muito, né? Porque, de uma certa maneira, o principal preconceito, e aí, se você me der a oportunidade, eu vou lembrar aqui da questão do Concílio de Constantinopla, né? Porque antes dele, o próprio Orígenes foi considerado lá um dos pais da Igreja, ele o maior especialista da Bíblia lá, considerado até o século VI, ele acreditava na reencarnação. Ele dizia lá que toda alma vem para o mundo fortalecida pela vitória ou enfraquecida pelas derrotas da vida anterior. Mas aí a gente vai ter depois o Concílio de Constantinopla, lá em 553 depois de Cristo, né? E não vou entrar aqui no detalhe se foi por conta de Teodora, a esposa lá do imperador Justiniano. Dizem que foi, viu? Dizem que foi, né? Porque ela tinha tido uma vida, né, de prostituta e que ela tinha mandado matar 3.000 colegas, né? Da vida anterior, do modelo de vida que ela tinha anterior, para que nenhuma delas falasse dela ou para que ninguém soubesse da história, ela mandou matar. E aí foram dizer para ela que aquilo ia trazer sofrimentos para ela, né? Mas eu não sei, assim, eu acho a história um pouco folclórica, mas assim, eu vejo também que havia, do ponto de vista do imperador, uma necessidade de manter o poder, uma necessidade de manter o controle, uma necessidade de suprimir o conhecimento, que normalmente os poderes constituídos, eles gostam de suprimir conhecimento. Havia também naquela época uma arrecadação financeira, que começou o culto dos santos e a igreja recebendo doações pelos santos, mas o que é interessante do Concílio de Constantinopla é que toda aquela ideia de reencarnação que existia, e foi um concílio que os bispos de Roma não participaram, depuseram um papa para se colocar. O Papa Virgílio foi retirado do lugar para colocar, o Silvério, na verdade,
foi retirado para se colocar o Virgílio no lugar, porque o Virgílio queria ajudar na construção dessa ideia dentro da igreja, mas aí o Virgílio vai a Roma, e chegando em Roma ele não consegue convencer nenhum bispo de Roma para aceitar a ideia. Ele volta, fica 3 anos preso, até que, depois de 3 anos, o imperador convoca alguns bispos locais lá e fazem esse concílio. E o concílio, o que eu acho muito interessante é porque o concílio traz uma bula, que o nome da bula é Extra Ecclesiam Nulla Salus, né? Que é fora da igreja não há salvação, que é uma frase emblemática para a gente, né? Chico mesmo dizia que se dissessem para ele fora da igreja não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, ele não teria ficado. Bom, mas o que diz essa bula? Essa bula vai dizer: todo aquele que defender a doutrina mística da preexistência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ela retorna seja anátema, ou seja, vai ser excomungado, como fizeram com Orígenes, foi excomungado, com toda a literatura de Orígenes, foi, então, considerado uma obra herética, e todo mundo que tinha obra de reencarnação na sua casa tinha que esconder, ou se fosse pego, ia sofrer uma sanção da igreja. Então, ali naquele momento, 553 depois de Cristo, essa ideia da reencarnação, que era uma ideia natural, uma ideia corrente, ela vai ser, então, suprimida, né? E era uma ideia corrente desde a época de Jesus, porque senão Jesus não tinha perguntado aos discípulos: quem dizem eles que eu sou? Para os discípulos dizerem: Elias, você é um dos profetas. Então era uma ideia corrente, que essa ideia corrente vai permanecer até 553. Mas a gente percebe que, com o tempo, essa ideia vai se impondo. Hoje em dia, cada vez mais ela vai se impondo. Eu acho que todo mundo, filmes, literatura, tudo isso vai, de uma certa maneira, se impondo aqui. O próprio Barnegi, que fez pesquisas lá, ele vai dizer que cada vez mais ele vê que essa ideia vai se tornando uma coisa natural. Então, o preconceito, antigamente, ele era muito maior e ele agora vai se estabelecendo. Se você quiser, a gente pode depois entrar aqui um pouquinho nas provas aí para a gente ver fica por quê. Fica à vontade. Posso entrar? O Edson, só uma coisa, o Josevaldo disse que a pergunta dele também foi em relação a geral, né? Ou seja, se os preconceitos vêm aumentando ou reduzindo de uma maneira geral. Preconceitos que não são de reencarnação. Eu não sei, eu acho que a gente pode pensar que está aumentando, mas não está, porque assim, hoje esse embate ele está bem franco, ele está bem claro, né? Que é esse embate da transição. A ideia de um mundo novo e aquela ideia do passado que não quer abrir mão, não quer sair, não quer nos deixar. Então, esse embate ele está tão franco, ele está tão claro, que não é que o preconceito está aumentando, é porque as coisas estão às claras. Esses dois mundos estão em guerra, né? Não sei se você concorda. Concordo, as pessoas também estão sendo mais francas, né? Menos hipócritas, né? Estão dizendo mais aquilo que realmente pensam e acaba aparecendo que o preconceito aumentou. Não, o preconceito já existia, estava dentro das pessoas, e elas estão expondo isso de uma maneira... E tem instrumentos, né, para expor em redes sociais, na internet, né? Concordo com você. Tem eu tenho uma ideia de que assim, ninguém faz nada que seja contra si mesmo. Você pode ser estimulado, você pode ser, de uma certa maneira, receber uma propaganda, você pode receber vários estímulos, vários convites, mas, assim, lá no fundo, a decisão sempre é sua. No fundo, então, você, quando está expressando algum tipo de posição, é uma posição que podem dizer que é do grupo, não é do grupo, é uma posição sua, mas e que ali você está mostrando que é uma posição sua, você pensa igual ao grupo, por isso que não é do grupo, é sua, só que você pensa como grupo, né, de uma certa forma. E aí, assim,
né? E as provas, Edson, temos pessoas que estudam, né, reencarnação, Pois é. pesquisadores, né? E diga. Pode dizer, não, fale você. Não, eu ia dizer assim, existem provas, né, hoje em dia, existem campos de pesquisas, né, e cada campo tem suas provas, a sua forma de mostrar e de comprovar as reencarnações, não é isso? Pois é, e são muitos, né, os campos de pesquisa. A gente vê isso começa lá atrás, né, com Stevenson, né, que começa a fazer em 1971, ele vai fazer lá um estudo, um estudo sobre, em 60, na verdade, um estudo da evidência da sobrevivência das memórias e tudo isso, e vai ser patrocinado, né, para fazer pelo dono da Xerox lá, o Cheston Carlson, que vai lhe patrocinar e depois vai morrer o Carlson, mas vai deixar um fundo de $1 milhão para ele lá, para a universidade lá, e ele poder fazer pesquisas sobre reencarnação. Ele vai levar 40 anos, olha o critério do Stevens, leva 40 anos, estuda 3.000 casos, e depois, nesse universo de 3.000, ele pega um outro universo de 2.000 casos e vai publicar. Em 2.000, ele publica 20 casos sugestivos de reencarnação. Ainda coloca sugestivos, você vê a delicadeza dele, para uma época onde a ideia é muito combatida, ele vai dizer sugestivos, mas ele vai dizer também assim, não deixe ninguém pensar que eu sei a resposta, deixe eles pensarem que eu ainda estou procurando. Ou seja, não adianta eu querer uma coisa que eu estou certo, mas se eu disser que eu estou certo, que isso é claro, alguém vai poder ficar chateado. Então, deixe pensar que eu não sei a resposta. Mas coloca com muito critério lá 20 casos, e ele pegava aquelas memórias espontâneas, né, de crianças, né, e crianças, de preferência aquelas que ainda não tinham sido alfabetizadas, aquelas que ainda não tinham sofrido uma influência maior do mundo, e ele vai colocar 20 casos, onde vai deixar bem claro, vai ter a companhia lá do Banerjee, e é muito interessante, porque assim, são essas lembranças. Muitas vezes temos também aqueles sonhos, aqueles déjà vu, mas as crianças, de uma certa forma, elas tinham a lembrança perfeita. Tem uma história muito, muito interessante de uma... talvez não seja de Stevens, mas a história vale a pena, ela é muito interessante. Uma dessas crianças que se lembrava da vida passada vai dizer que morava numa cidade, vão levar a criança na cidade, ela vai se lembrar dos tios, vai se lembrar dos filhos, que lá eram seus filhos de outra encarnação, vai se lembrar de tudo, mas o marido dela não vai aceitar, vai dizer, não acredito que seja ela, não acredito que seja ela. Mas essa história é de Divaldo que conta. E na Índia, você tem lá um costume de que o que acontece entre a mulher e o marido dentro do quarto fica somente entre eles, não pode ser divulgado para ninguém. E aí o marido daquela que agora era criança, mas que tinha sido sua mulher numa outra encarnação, e não acreditava que fosse ela de jeito nenhum, então aquela criança lhe pede, então vamos lá no quarto que eu vou lhe dizer uma coisa. E entra com ele no quarto e lhe diz algo a respeito da relação dos dois na vida anterior. E quando saem de lá, ele diz, estou convencido, é ela mesma. Então, mas assim, à medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que novas situações surgem, novas provas surgem, não só o Stevenson com esses casos, ele vai deixar o departamento da universidade de Virgínia lá, mas aí vai o sucessor dele, o Jim Tucker, também vai assumir o departamento e vai continuar essas pesquisas. Hoje você tem o Jim Tucker, tem um caso que ele deixa lá na Netflix, um episódio 6 de Vida Após a Morte, onde ele vai dizer o caso de um James Houston, que é o terceiro James, um piloto que tinha morrido, desencarnado lá no Japão, e está lá no Netflix. Então, isso é muito interessante. Então, a gente vai perceber que são muitos hoje, muitas as fontes que vêm trazer para a gente provas da reencarnação. A gente vai ter as experiências de quase morte, tem uma situação muito interessante, porque cada vez mais a tecnologia permite que a gente
tenha mais situações de experiência de quase morte. Há um tempo atrás, não era 7% das tentativas. Atualmente, os médicos já conseguem trazer 20% das pessoas que morrem lá no hospital e conseguem trazer com aquela reanimação e todas aquelas situações. Então, essas experiências vão trazer a realidade espiritual para nós, essas pessoas vão encontrar com seus parentes, vão encontrar com um mentor espiritual. É mais uma prova que a gente vai perceber. A gente vai perceber que e muito começou, e muitas provas começam lá com Albert de Rochat, né, que vai estabelecer lá um método de hipnose para acessar essas vidas passadas. Então, a partir da hipnose, ele lá em 1924 surge lá um método, sistematizou como hipnotizar as pessoas para acessar uma técnica, desenvolver uma técnica. E a partir da técnica dele, diversos outros psiquiatras utilizaram a técnica da hipnose e vem trazendo para nós casos muito importantes, muito interessantes. Edith Fiore é assim uma das pessoas mais conhecidas e que vai trazer esse Já Vivemos Antes, 1978, onde ela vai pegar 1.088 pacientes lá, onde vai pegar as experiências deles das vidas passadas, localizar eles no tempo. A Edith, para você ver que cada vez mais essa realidade se impõe, só a Edith Fiore, lá na década de 1980, ela treinou mais de 2.000 terapeutas para realizarem as terapias de vida passada. Ela atendeu mais de 40.000 pacientes. Então, você vê que vários outros, tem o Morris Netterton, que é Terapia de Vida Passada, o livro dele também vai fundar uma associação de Past Life Experience, e nessa associação ele vai treinar também psiquiatras para fazerem esse trabalho com os pacientes. Então, cada vez mais a gente vai ter essas informações através de terapia de vida passada, Helen Van Baar, mas tem outras terapias também. O Brian Weiss, ele começou com isso, ele reintroduziu esse tema aqui no Ocidente, mas existem outras regressões, fazem regressões a tempo entre vidas, uma regressão ao tempo vivido entre duas encarnações. Jornada da Alma, Michael Newton vai fazer esse livro. São muitos livros importantes e interessantes que vão trazer para nós todas essas informações. Outra prova que a gente tem são os superdotados, né, que surgem aqui na nossa sociedade. Hoje a gente acha aí no YouTube vários, mas você vê que Mozart, com 4 anos, já podia compor sonatas lá complexas. Pascal, com 12 anos, publica um livro de acústica, né? A gente não sabia nem ler direito, nem entendíamos a matemática, ele já estava publicando um livro de acústica. Então, a gente vai perceber, o Banerjee, que vai trazer essa ideia dos superdotados, ele vai dizer isso, que depois de 25 anos de estudo, de pesquisa, estudando mais de 1.100 casos de reencarnação, ele vai vendo que a crítica diminuiu, o interesse cada vez maior, fatos impressionantes foi fazer com que a comunidade passasse a considerar a pesquisa, né? Então, a gente vai perceber a riqueza dessas provas, a própria mediunidade, né? Percebe que a mediunidade nos traz informações também, nos traz provas, né, de reencarnação. Várias provas. Chico Xavier tinha uma amiga vários relatos de Chico Xavier, amiga que ele encontra no plano espiritual, que abortava e que ele praticou diversos abortos, e dizia para ele que ela decidia o modo dela de viver, ele depois vai encontrá-la no plano espiritual, e ela vai lhe dizer que, na verdade, ela tinha vivido daquela forma porque ela vivia sem orientação. E aí, quando ela reencarna, ele vai encontrar ela 20 anos depois de reencarnada, vivendo lá a condição de esterilidade. Então, são muitas situações que estão aqui ao nosso lado e que são prova da reencarnação. As próprias experiências, hoje em dia, têm uma ideia de projeção astral, que é o desdobramento, né, fora do corpo, que vai também
de uma certa maneira, confirmar essa realidade espiritual. A realidade espiritual está cada vez mais presente, né? Esse encontro com os espíritos que se faz no desdobramento. Então, são muitas provas, né? O Edson, relatar aí um episódio que aconteceu comigo, né? Eu fiz um curso de hipnose, né? E aí um instrutor famoso aqui na Bahia, eu já tinha feito com ele uma vez, mas foi um curso muito rápido. Depois de uns 10 anos, falei, vou fazer de novo, né? Aí, antes de começar o curso, eu fiquei batendo papo com ele e falei, bom, não vou falar o nome dele, fulano, você já fez regressão à vida passada e tal? Aí ele, não, só que esse negócio de reencarnação, eu não acredito e tal. Aí eu falei, é uma pena, né? Porque a hipnose é um instrumento para você trabalhar, né? Principalmente em terapia de vida passada. Claro que eu não tinha interesse em regressão, mas era mais uma curiosidade técnica, né? Científica e tal. Aí pronto, a gente foi para a atividade lá, aí um garoto assim, de uns 18, 19 anos, né? Porque ele coloca todo mundo numa roda, né? E ele vai olhando mais ou menos quem é que é mais propenso a ser hipnotizado, né? Com mais facilidade. Normalmente, médio ostensivo, né? Atrapalhado ainda nem sabe ainda que é médio, né? Então aí o garoto lá foi um desses, né? Caiu assim. Aí ele, nessa parte do treinamento, ele mostra que a hipnose pode ser uma espécie de uma terapia, né? Então ele hipnotiza a pessoa só para ficar em transe ali, trabalhando seus conteúdos inconscientes e tal. Aí daqui a pouco esse garoto ele começa a falar um idioma, né? Aí eu chamei ele falando, ele está falando um idioma aqui, ó. Eu percebi que não era uma brincadeira né? Era uma coisa, eu não conhecia o idioma, né? Aí ele ficou prestando atenção e falou, ele está falando russo, porque eu conheço um pouco de russo, esse instrutor falou, ele está falando russo. Aí eu falei para ele, fulano, como explicar um garoto de 18 anos de idade falar russo no Brasil, a não ser que ele seja parente de russo, né? Aí eu falei com ele, mas quando terminar aí, eu vou conversar. Eu chamei o garoto depois. Fulano, você tem parente na Rússia, você é russo e tal? Ele, só que eu mal sei falar português, quanto mais russo. Aí a teoria desse instrutor de hipnose era que ele pode ter captado alguma rádio em russo, né? Quer dizer, a teoria era mais problemática de aceitar do que aceitar normalmente a reencarnação. Né? Então está aí, né? Mesmo para aqueles que não acreditam, né? Eu já vi uma pessoa sendo hipnotizada, voltar ao passado, voltar à reencarnação anterior, e depois de tudo, ela disse, olha, realmente eu voltei, a minha memória foi isso mesmo, isso tudo que aconteceu, mas eu não acredito em reencarnação. Quer dizer, deu uma piradinha, né? Não, assim, muito legal. O viés que a gente falou é isso, não acredito em reencarnação. Tem uma pessoa no Instagram famosa que eu vi pela primeira vez e assim me interessei porque disse que ele tinha acessado diversas reencarnações do passado dele. Ele tinha acessado a encarnação no Egito, não sei aonde, diversas encarnações. Aí eu me interessei e fui ver alguns vídeos dele. E aí o que acontece? Ele tinha acessado essas existências passadas dele e no vídeo dele tempos depois, ele vai dizer que, na verdade, nós carregamos nossa memória genética. Nas nossas células existem a memória genética, então, que a gente acessa é um tetaravô que tenha vivido naquele tempo. Isso é muito interessante porque é o viés que produz isso, mas os próprios terapeutas, não sei se você sabe, eles, quando ensinam a terapia de reencarnação, eles têm duas posturas, né? Essa para quem aceita a reencarnação, está tratando de uma vida passada. E para quem não aceita a reencarnação, é essa memória genética. Então, e tem uma história interessante de um grupo desses que se formou para
para aprender a fazer terapia, um grupo de terapeutas, e que um deles, um do grupo, era quem fazia as reencarnações mais interessantes, quem acessava as reencarnações mais interessantes do grupo. Mas ele entendia como memória genética, porque era evangélico e não aceitava a reencarnação. Mas começou a aplicar nos pacientes. 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ele se reúne com um grupo e fala assim: resisti 3 anos, mas não adianta mais não. Agora eu acredito em reencarnação. Então é aquilo que eu te falei. A realidade, ela se impõe, né? Então, por mais que a gente tente, de uma certa maneira, a realidade vai se impor. Ô Edson, não sei se você já ouviu falar, tem um trabalho aí, foi feito acho que é uma faculdade de São Paulo, uma universidade de São Paulo, não me lembro o nome agora, mas depois eu posso até botar nos comentários aí, que a equipe trabalha com neurociência, fez um mapeamento da memória, né? E pediu para um hipnotizador, né, trazer a memória daquela pessoa que estava sendo pesquisada, né, para uma vida anterior. E aí eles relatam o seguinte, que os campos que foram ativados no cérebro, quando aquela pessoa se lembra de uma vida anterior, é o campo da memória, e não o campo da criatividade. Porque se fosse uma criatividade, uma fantasia, seria uma outra área do cérebro, né? Então, isso é uma outra prova, o estudo ainda não é muito profundo, mas ainda é uma outra área que o pessoal está pesquisando. É interessante. O que eu acho que é interessante a gente falar, dentro dessa ideia, de que, assim, a ciência do conhecimento via senso comum, ou seja, quando há um padrão básico, né, de resultado que se repete universalmente, aquilo ali passa a ser um fato científico, né, de uma certa maneira. E a gente vai perceber que a gente tem essas lembranças espontâneas de criança, é um fato. A gente tem, através da hipnose, memórias de vida passada, é outro fato. A gente tem regressão a vidas passadas, outro fato. A gente tem regressão a períodos entre vidas, ou seja, outro fato. A gente tem experiência de caso quase morte, outro fato. Viagens astrais, outro fato. A gente tem informação via mediunidade, outro fato. A gente tem características inatas, superdotados, outro fato. Então, ou seja, de uma certa maneira, todos esses fatos estão aqui. Tem uma frase que parece que aqui se diz que quando você tem uma sala que está muito bagunçada e ninguém quer ajeitar, ninguém quer limpar, ninguém quer arrumar, o pessoal coloca a solução é colocar um bode na sala, né? Porque aí vai ter que tirar o bode, para tirar o bode você vai ter que arrumar a sala. Então, eu penso que, assim, hoje, quando a gente tem todas essas informações, todas essas provas, todos esses fatos que vão, de forma diferente, atestar a mesma realidade, a gente tem o bode na sala, né? A gente precisa alguém, uma hora, querer juntar tudo isso e trazer tudo isso para a gente como sendo a realidade da existência, né? Mais ou menos por aí. É isso. Deixa eu aqui. Eu já tinha falado aqui antes, já tinha falado, não, mas já tinha mostrado aqui um banner, né? Dizendo assim para o pessoal, estiver curtindo, gostando, né? Aproveita para se inscrever no canal, curtir esse programa, tá? Isso é importante para que a gente continue a divulgar a reencarnação e a doutrina espírita, né? E na próxima segunda, hoje nós estamos falando sobre reencarnação, e na próxima segunda nós vamos falar sobre mediunidade, né? Mais especificamente sobre a interlocução espírita no atendimento aos espíritos desencarnados, né? Com Giovanni Cardoso Soares. Giovanni é um especialista, um estudioso nessa área, inclusive conversei com ele no ano passado,
sobre o tema, né? Sobre um tema parecido. E a interlocução é o que antigamente a gente chamava de doutrinação, né? Hoje em dia a gente chama de interlocução, diálogo, né? Com os espíritos, né? Mas, enfim, é um antigo popular doutrinador, né? Mas a gente vai conversar com ele, ele tem bastante experiência, né? Ele trabalha na paz e atende a muita gente, faz pesquisa na área. Vamos conversar, então, com o Giovanni Cardoso Soares, na próxima segunda-feira, dia 5 de junho. Ok, pessoal? Então, vamos voltar ao assunto reencarnação novamente. Edson, suas considerações aí finais sobre o tema, Edson. Na verdade, o que eu quero finalizar, eu acabei antes aqui de você falar, já dizendo mais ou menos essa ideia do bode estar na sala, mas é o materialismo, é o consumismo, esses dois mundos que, de uma certa maneira, estão em guerra, em luta, em combate, que, de uma certa forma, vai impedir que a gente busque esse tipo de conhecimento, busque esse tipo de integração. A gente cada vez mais está anulando o aspecto espiritual da nossa vida para viver unicamente o aspecto da vida material, para viver os gozos, para viver o gozo até o máximo que se puder. E são dois mundos em guerra, né? Um é esse da competição, que nos leva, além de competir, além de uma certa maneira, ter uma relação com o próximo, que é uma relação manchada por essa ideia da competição, de ter que superar, de ter que superar o outro, vencer o outro, ela também nos leva a esse tipo de situação, de esquecermos da nossa realidade espiritual. E tem um outro mundo, que é este mundo em vez de competir, de cooperar, onde a gente estaria, de uma certa maneira, não vencendo ninguém, mas estaríamos juntos caminhando para a construção de um mundo melhor. Na medida que a gente souber cooperar, a gente vai também aprender a cooperar conosco, a cooperar com os espíritos, a cooperar com essa realidade maior aí da reencarnação, a cooperar com a nossa família, saber compreender esses fundamentos no nosso dia a dia. Então, esse é o fundamento. Acho que essa ideia ela é basilar para que a gente possa entender a nossa existência de uma forma mais ampla e não ficarmos restritos a uma visão menor de vida, uma visão menor de existência. Né? É isso mesmo, doutor Edson Moreno. Eu costumo dizer que a reencarnação explica muita coisa, né? A reencarnação é base para inúmeras descobertas a respeito de quem somos nós, né? Da nossa missão de vida. E não é apenas uma curiosidade, não, né? A reencarnação é algo que a gente deveria tomar um tempinho para fazer uma análise, né? Sobre ela. O José Valdo está dizendo aqui, ó, valeu Sócrates, Edson e a todos que acompanham, muito obrigado e que a paz do Senhor esteja sempre presente na vida de todos. Eu também vou me despedindo aí de vocês, agradecendo ao Edson Moreno, né, por mais essa oportunidade que ele esteve aqui conosco, de falar sobre temas edificantes e falar hoje sobre reencarnação. Edson, muito obrigado, viu? Eu quero agradecer a todos, muito obrigado a você também, Sócrates, pelo convite, desejar sucesso para o seu canal, sucesso para essa divulgação do Espiritismo e um abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade, amigo. Obrigado, Edson, boa noite. E, bom, se você tiver alguma dúvida, quiser tecer algum comentário, né, pode deixar aí no chat. A gente vai, à medida do possível, responder. Se for algo específico sobre a noite de hoje, eu vou repassar para o Edson. E eu agradeço a vocês, tá? Uma excelente semana, repleto de paz, harmonia, e até a próxima segunda.
Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tchau.